O construtivismo significa a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, e de que o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano e com o mundo das relações sociais. E se compõe por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, de modo que podemos afirmar que antes da ação não há consciência e muito menos pensamento. Fernando Becker. O universo das relações internacionais tem passado por mudanças muito importantes desde a década de 1980. Muitas teorias falharam em não prever o fim pacífico da Guerra Fria. O desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colocou em xeque os métodos de produção de conhecimento das relações internacionais. Estava aberta então a brecha para o que alguns autores denominaram virada sociológica nas relações internacionais, caracterizada pela crítica racionalista tradicional nas teorias de RI. O construtivismo se refere a uma série de correntes em diferentes áreas, tais como a educação, a filosofia, a arte, as relações internacionais e as ciências políticas. Na filosofia, faz uma crítica ao realismo e ao racionalismo. Na educação, se refere ao aprendizado e divide-se em duas vertentes. A primeira é a idealista ou kantiana, onde o ser humano já nasce dotado de certa sabedoria. A segunda é uma visão estruturalista ou empirista, onde o ser humano aprende com a convivência e experiência de cada dia. No que diz respeito às relações internacionais e à ciência política, o ponto de vista construtivista aborda as teorias clássicas internacionais como a dos autores Hugo Grotius e Friedrich Hegel, aproximando-se do idealismo. O construtivismo é compreendido como o meio termo entre a teoria idealista e a teoria holística ou estruturalista. Não deve ser assimilado unicamente como uma teoria, mas também como um modelo de raciocínio, no qual pode-se abordar incontáveis temas. O construtivismo é uma das correntes ontológicas das relações internacionais, porém, não é uma teoria de política internacional, mas tenta responder o papel das ideias na vida social e de como elas constituem o mundo em que vivemos. Os pós-positivistas acreditam que a realidade está sempre em construção. Portanto, em vez de tentar explicar, tentam interpretar, entender o mundo. Há desconfiança em relação aos métodos científicos do racionalismo, utilizados para explicar os acontecimentos na política internacional. Os racionalistas pensam a realidade valorizando a razão em função de fatores materiais, ignorando fatores subjetivos que podem nos ajudar a entender melhor o mundo. Oil is the excrement of the devil. El excremento del diablo. Os construtivistas nos atentam para a questão de como os atores internacionais são socialmente criados. Para seguirmos pela trilha do construtivismo, temos que escolher entre unidade e níveis de análise, ou agentes e estruturas onde estes estejam incluídos. Uma dessas estruturas é a anarquia. A anarquia é uma estrutura social que afeta as identidades e os interesses dos estados. É considerada um fenômeno ideacional que permite muitas lógicas diferentes, uma vez que a anarquia, como tal, não tem uma lógica intrínseca. A lógica da anarquia depende do tipo de estrutura ideacional no qual está inserida. O termo construtivismo surgiu no estudo das relações internacionais através de Nicholas Onuf. O tema foi popularizado por Alexander Wendt, autor do livro Social Theory of International Politics. A partir do final dos anos 80, com o final da Guerra Fria, três principais correntes do construtivismo foram sintetizadas: a modernista, a pós-modernista e a teoria feminista. A diferença entre elas é significante. Contudo, elas compartilham a visão de que o neorrealismo e o neoliberalismo são subsocializados, ou seja,
são sistemas que não valorizam ou desprezam a maneira que os atores internacionais do sistema político se organizam. I guess you win. No more, and the temple is gone. The mind will bleed the tears of sin. All ears will hear, unleash within.